Olá pessoal, então continuando aqui a nossa videoaula sobre algoritmos para a resolução do Flowshop permutacional, realizando a implementação aqui no C#, vamos continuar aqui agora. Então eu peguei aqui em relação àquele último código apresentado e adicionei algumas linhas que estão comentadas. A primeira delas se refere a isso daqui. Stringwriter escrever igual a null stringwriter, daí passado ali um caminho, C2 pontos, barra teste, barra saída fsp.txt. O que esse objeto que nós estamos declarando do tipo stringwriter chamado escrever faz? Uma vez passado lá no método construtor esse caminho, tudo que nós realizarmos de método para escrever aqui, com base nesse objeto escrever, será escrito no arquivo indicado aqui nesse caminho. Então nós criamos aqui, o objeto do tipo stringwriter chamado escrever e dizemos qual que é o caminho do arquivo de referência que nós queremos trabalhar. Quando a gente escreve um comando escrever.write, o que ele irá realizar é escrever o que nós dissermos. No caso eu coloquei aqui esse sequência na posição i.toString para converter aquele valor inteiro que é a sequência na posição i para um string e concatenando ali com um ponto e vírgula, isso aqui será escrito lá no caminho desse objeto. Então, o caminho aqui do objeto escrever está lá o arquivo c2 pontos, barra teste, barra saída fsp.txt. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse comando que está dentro de cada uma das nossas sequências aleatórias geradas? Estamos escrevendo a sequência inteira, separando por ponto e vírgula cada um dos elementos dessa sequência. E depois que nós calculamos aqui o makespan, que é obtido depois desse método aqui, calcular instantes, início, fim, cada tarefa em cada máquina, nós vamos escrever também o makespan. Repare aqui uma diferença na maneira como eu estou chamando. Esse ponto .write, ele escreve no arquivo, mas continua-se na mesma linha. Quando colocamos o comando .writeLine, escreverá na linha atual e após escrever o que estiver aqui dentro dos parênteses, será quebrado automaticamente para a próxima linha. Então vou executar esse programa aqui para nós vermos o que vai acontecer nessa saída, lá nesse c2 pontos, barra teste, barra saída fsp.txt. Colocando aqui para iniciar esse nosso programa, indo lá em botão teste, agora vai demorar um pouquinho mais do que aqueles quase 7 segundos, porque está sendo escrito no arquivo cada uma daquelas posições das sequências e o makespan, então demorou ali quase 2 segundos a mais para isso. Apertando aqui o OK, tem lá qual foi a melhor sequência encontrada, que foi essa 2951163 com makespan de 375. Apertando aqui o OK, vou fechar aqui o nosso programa e vou lá na nossa pasta c2 pontos barra teste e aqui tem esse arquivo saída fsp. Vai demorar um pouco para carregar, dado o tamanho que está o arquivo. Relembrando, como nós geramos lá 1 milhão de sequências, esse arquivo aqui terá 1 milhão de linhas, onde cada uma dessas linhas terá qual que foi a sequência gerada, com os termos separados por ponto e vírgula, e lá ao final, ponto e vírgula, qual que foi o makespan. Então, olha aqui o que nós temos. Primeira sequência gerada, makespan 374. Segunda sequência gerada, makespan 369. Terceira, 386. Quarta, 395. 357. E assim por diante, cada uma delas. Isso aqui permite que a gente faça algumas manipulações. Posso, por exemplo, copiar todo esse arquivo aqui. Então, com o Ctrl A, selecionei ali o arquivo inteiro. E com o Ctrl C, vou copiar tudo que nós temos e abrir aqui um arquivo do Excel. E nesse arquivo do Excel, vou colar lá tudo aquilo que nós copiamos. Então, fazendo isso daqui, podemos ir em dados,
separar aqui de texto para coluna pela delimitação do ponto e vírgula, ok, concluir. Então vai demorar um tempinho ali, ele está fazendo essa separação do texto para a coluna, deixará em cada coluna de acordo com essa separação do ponto e vírgula que nós temos. Está lá ele inteiro. Né? Isso daqui vai lá até o 9988. Então ele vê que faltou alguma coisa aqui no nosso arquivo e daqui a pouco eu vou explicar o que aconteceu, por que não tem aqui lá a 1 milhão de sequências. Tá? De qualquer forma, nós poderíamos pegar isso daqui e ordenar pelos valores do maior para o menor em função dessa coluna S. Tá? Daqui a pouco eu explico o que aconteceu porque não apareceram essas nossas últimas linhas aqui no arquivo. E vamos classificar lá isso daqui pela coluna S, que é a coluna que tem os valores de makespan, classificando isso aqui do menor para o maior. Então vai demorar ali um pouquinho para fazer essa ordenação. Fez a ordenação, está lá o menor makespan como sendo um makespan de 311. Tá? Já vamos ver algumas coisas aqui em cima disso. Isso daqui, se nós pegarmos e colocarmos em termos de um gráfico, para termos ideia do comportamento que isso aqui toma, vai ter a seguinte situação. Vai demorar um pouquinho ali para fazer o gráfico, mas essa daqui é basicamente qual que são as curvas de makespan quando nós fazemos a ordenação. Então o que dá para observar aqui, até por essa parte do aleatório, é que existe um número muito pequeno de exemplos que tiveram esse makespan aqui perto do 300, um número muito pequeno que teve lá o makespan acima de 410 e uma grande quantidade aqui nesse meio. Né? Então, até se for analisar ali pela distribuição acumulada, pode tentar encontrar qual que seria a distribuição de probabilidade de makespan em função dessas sequências aleatórias. Então nós temos aqui tipo de análise. Algumas coisas que vamos ter que ver ali dentro do nosso código é que, se eu não me engano, não foi 311 o menor valor de makespan que apareceu naquela nossa sequência. E também o fato aqui de nós não termos todas as sequências aparecendo no arquivo. Né? Faltou aqui um finzinho delas. Então vamos seguindo, vou fechar esse arquivo aqui do Excel, daqui para fechar dele. Esse próprio arquivo lá que nós temos a saída FSP, eu vou fechar aqui ele, e lá na pasta C2.teste, eu vou deletar esse arquivo aqui, saída FSP. Vou voltar aqui no nosso código. Esse objeto string escrever, que é do tipo stringWrite, nós podemos pegar aqui e colocar o seguinte, que escrever, e daí tem um método aqui, dois particularmente, que são o close, que ele vai fechar o atual objeto stringWrite, qual que é o fluxo subjacente, e também tem aqui um método que é o dispose, que libera todos os recursos que são utilizados por esse objeto. Então fazer o seguinte, colocar escrever.close e também escrever.dispose. Okay? E essa parte que nós temos aqui do makespan, né, receber, a gente vai ver aqui o que nós estamos fazendo de problema dentro do nosso código. Então, vamos primeiro resolver novamente na situação que está atual. Vamos lembrar qual que é o valor que aparecerá ali como makespan. E daí depois faremos ali alguma depuração linha a linha para tentar identificar qualquer problema que possa estar acontecendo aqui. Então vou lá iniciar esse nosso código. Executei lá o botão teste que nós criamos. Ao executar o botão ali um pouquinho menos do que 10 segundos, temos a resposta e o arquivo aparecendo. E aqui está, 324
e essa sequência 2, 9, 10, 14, 1 e assim por diante. O que eu vou fazer aqui é uma captura de tela para pegar essa mensagem daqui. Tá? Então vou pegar essa mensagem que nós temos e vou deixar ela salva aqui, essa imagem. E agora vamos lá abrir aquele arquivo, que é o arquivo saída FSP. Abrindo esse arquivo aqui, saída FSP, vamos ter novamente ali as sequências escritas. Vamos ver primeiro agora se nós temos lá 1 milhão de linhas nele. Viu que anteriormente falhou, não chegou a ter esse 1 milhão de linhas. Agora, te vê que veio aqui até 1 milhão. Então, pelo fato de nós não termos colocado ali o close e o dispose, se perdeu um pouco o momento de fechar o arquivo. Então sempre é importante colocar aqueles dois comandos ali após nós trabalharmos com a escrita nos arquivos. Vou copiar aqui esses nossos resultados, Ctrl A, Ctrl C, copiei aqui todos eles, vou abrir novamente um Excel, abrir aqui um Excel novo, um Excel do zero, colei esses valores que nós temos. Aí podemos fazer aquela separação lá de texto para coluna, né, com o ponto e vírgula como sendo o delimitador, para observarmos o que acontece nas sequências quando ordenamos. Como a última vez que eu fiz, eu já tinha colocado para fazer uma separação de de texto para coluna com base em ponto e vírgula, e não fechei todas as aplicações que eu tinha do Excel aberto, automaticamente já é feito isso daqui pelo Excel. Agora eu vou colocar aqui para classificar, fazer a classificação lá pela coluna S, do menor para o maior. E nós vamos ter aqui, após tudo isso aqui ser realizado, que tem-se uma de 310 e a sequência que gerou esse melhor makespan. Se analisarmos lá na nossa figura, estava o 324 como a sequência, como o makespan. Vamos ver se a sequência aqui é a mesma. Está lá, 2, 9, 10, 14, 1, 13, 16, 5, 6, 3, 12, 0, 4, 17, 7, 8, 11 e 15. E deu lá que esse makespan é 324 e foi a melhor sequência encontrada. Então, a sequência que foi a melhor encontrada está correta. O que não está correto aqui é qual que é esse valor do makespan associado à sequência. Vamos tentar entender um pouquinho o que pode estar gerando esse erro. Será que é coincidência que o último makespan que aparece aqui, que é o 324, é o que esteja sendo retornado? Ou tem algum erro aqui que nós cometemos durante essa análise? Vou novamente lá no nosso código, no Visual Studio, e vamos ver o que está acontecendo aqui. Cada vez que passa-se por esse comando, o valor da propriedade makespan é atualizado em função do makespan dessa sequência chamada sequência. Nós temos que, se esse makespan for menor do que o melhor makespan, o valor de melhor makespan é atualizado, né, e passa a receber aquele makespan. Agora, lá no último, quando chegou com um makespan de 324, o 324 não é menor do que 310, continua sendo o melhor makespan como 310, e saímos aqui do método, retornando simplesmente esse melhor sequência. Só que nós temos que atualizar qual que é esse nosso valor do melhor makespan. E aqui então nós podemos dizer que makespan é igual a melhor makespan. E daí dessa forma nós vamos ter que a propriedade makespan vai receber qual que é aquele melhor valor de makespan que nós temos até obtido ao longo da execução desse código inteiro. Então vou pegar agora e executar novamente esse nosso código, vou até fechar isso daqui sem salvar, vou deletar tudo que está aqui no Excel, vou deletar toda essa parte para a gente fazer aqui
de novo isso do zero. Então, vou salvar aqui esse nosso código e aqui lá em iniciar. Vamos iniciar essa execução. Vou apertar aqui lá teste. Será executado esse nosso teste. Um pouquinho menos de 10 segundos ali o esperado para essa resposta. Está lá 9 segundos 381 milésimos. Ok. O makespan da sequência 1, 2, 16, 9, 12, 0, 3, 13, toda a sequência lá é de 308 e foi a melhor sequência encontrada. Então vou novamente fazer a mesma coisa aqui que tinha feito anteriormente, de gravar essa captura de tela. Gravei essa captura. Vou lá fechar esse nosso programa aqui, ok. Fechei lá isso que nós temos. Vou até a nossa pasta c2.teste, abro esse arquivo saída FSP, esperando ele abrir. Assim que abrir eu vou copiar todo o conteúdo que tem dentro dele, colar no Excel e realizar lá a ordenação pelo makespan do menor para o maior. Então, aqui novamente, copiei tudo, Ctrl A, selecionei tudo, Ctrl C, copiei tudo, venho aqui no Excel, colo isso lá na célula A1. Como já fiz essa separação aí de texto para coluna com o ponto e vírgula e não fechei todos os arquivos do Excel que eu tenho aberto, automaticamente já será trazido aqui como resultado todo aquele arquivo separado por ponto e vírgula para cada uma das colunas. Fazendo essa classificação aqui para a coluna S do menor para o maior. Vai aparecer na primeira linha, a gente espera, aquela sequência que foi a que gerou o menor makespan e que esteja correta tanto a sequência quanto o makespan em relação à mensagem que nós tivemos ali ao final da execução do programa. Está lá 308, que é o valor que nós tínhamos, agora a sequência aqui está lá. 1, 2, 16, 9, 12, 0, 13, 3, 6, 5, 17... 14, 7, 4, 8, 15, 10, 11 e assim por diante. Então, funcionou aqui, vou até fechar isso, e nós temos aqui qual que foi a melhor solução obtida e como que foi o makespan associado a ela. Coisa interessante de analisarmos aqui quando comparamos essas sequências é que se nós pegamos a melhor sequência e a segunda melhor sequência, aparentemente o número de diferença que tem entre elas é gigante. A começar, a primeira tarefa na melhor sequência obtida foi a tarefa 1. Na segunda melhor sequência foi a tarefa 2. Aí depois a segunda tarefa na melhor sequência foi a 2, na segunda melhor sequência foi a 9. Depois, se nós analisarmos, vamos ver o que veio depois da primeira tarefa na melhor sequência, foi a tarefa 2. O que veio depois da primeira tarefa na segunda melhor sequência foi a tarefa 12. Então, tem bastante diferença entre elas. Mas, às vezes, quando nós pegamos alguma outra sequência para comparação, aparecem algumas coisas um pouco mais similares. Por exemplo, se pegamos aqui a melhor sequência com a sexta melhor sequência, e aqui, olha, primeira tarefa é igual, segunda tarefa é igual. Além disso, nós temos aqui para frente que a última tarefa é igual. Vamos analisar alguma outra sequência que possa ter características parecidas de uma para outra. Um pouquinho. Aqui, ainda, se nós pegarmos a melhor sequência com a sexta melhor sequência, nós temos aqui que depois da tarefa, embora a tarefa 16 apareça aqui na posição 3 e aqui apareça na posição 4, depois da tarefa 16 é executada a tarefa 9, aqui depois da tarefa 16 é executada a tarefa 9. Então, existem algumas características bastante similares entre a
melhor sequência e essa sexta melhor sequência. Outra coisa que nós podemos observar aqui é que depois da tarefa 17 é executada a tarefa 14. Aqui depois da tarefa 17 é executada a tarefa 14. E isso daqui de conseguir analisar como que essas soluções podem estar próximas uma da outra, que existem alguns padrões bons, é o que leva à possibilidade da criação de algoritmos um pouco mais estruturados do que simplesmente essa busca aleatória. E nós vamos ver na sequência algumas definições de algoritmos baseadas em buscar bons vizinhos de uma solução. Né? Mas antes disso, vamos adaptar um pouquinho o nosso código para tornar um pouquinho melhor a usabilidade dele. Então vou voltar aqui no nosso Visual Studio e aqui nesse nosso formulário nós temos simplesmente um botão aqui, teste. O que eu vou adicionar aqui nele para nós termos? Vou adicionar aqui um text box. Deixa eu pegar aqui esse text box. Onde esse text box, eu vou dar um nome para ele, selecionando aqui nas propriedades dele, lá no name, achando aqui onde está name, talvez esteja lá em cima, está aqui em cima o name, chamar de txt n sequências. N significa qual que é o número, tá? Eu poderia até colocar um pouquinho mais detalhado, número de sequências. Siga quantas sequências nós queremos que sejam geradas. Então hoje aqui dentro desse botão teste, nós estamos simplesmente gerando sempre lá 1 milhão de sequências. O que nós poderíamos fazer? Colocar que isso daqui é o int.parse de txt número sequências e a propriedade que tem o texto é o text. Então nós temos um objeto chamado txt número sequências e o que fica digitado nele é a propriedade text. Nós vamos pegando o que tem lá de texto nesse txt número sequências e convertendo isso para um inteiro. O que isso aqui significa? Se eu vier aqui nesse nosso botão iniciar e colocar aqui 10, o text desse objeto txt sequência está valendo 10. Logo, serão geradas 10 sequências aleatórias. Foi ali super rápido, 5 milissegundos, está ali qual foi a melhor sequência encontrada e o makespan dela. Aqui ok. Poderia até ver lá o que acontece agora com o arquivo sair da FSP. Ele vai estar um arquivo minúsculo, um arquivo que tem simplesmente 10 sequências. E daí com isso nós conseguimos simular um pouquinho mais legal. Posso fazer aqui, fazer lá agora colocar o nosso número de 1 milhão de sequências, está com 100 mil, coloquei aqui com 1 milhão. Será realizado toda a nossa simulação, todas as sequências, assim como o seu makespan, serão salvos lá naquele arquivo saída fsp.txt, está lá a melhor sequência encontrada, e aqui com esse makespan de 311. Agora se eu quisesse gerar aqui outras 10 mil sequências, beleza, 95 milissegundos, demorou, 315 makespan, e aqui a sequência com qual isso foi obtido. Então nós temos isso daqui sendo realizado de uma forma um pouquinho mais dinâmica nesse nosso formulário. De repente alguém pode falar, pô, legal isso, mas como que eu vou saber que aqui é o número de sequências que nós temos para ser digitada? Né? Só um text box ali isolado, como que isso significa? O que nós podemos fazer aqui é lá no nosso formulário, colocar um label. Então esse label daqui é um texto que nós teremos que não pode ser editado. E aqui eu posso colocar o seguinte, número de sequências, fica isso daqui como sendo a propriedade text do label, né? Portanto, está lá, número de sequências. E esse label também tem um name. Vou colocar aqui que esse name é LBL, número sequências.
Essas 3 letrinhas sempre colocando antes dos objetos, TXT, número sequências, LBL, número sequências, elas não são obrigatórias, mas elas ajudam bastante ao longo da programação, porque eu sei dentro do código que se eu tenho um objeto lá, TXT, número sequências, eu já vou saber que aquele objeto TXT é um objeto que é um text box. E daí eu já sei todas as propriedades que esse objeto tem. Da mesma forma que se chamo lá dentro um objeto que é LBL número de sequências, eu já sei que esse objeto é um objeto do tipo label. Então é não obrigatória a utilização dessas 3 letrinhas, mas elas ajudam bastante depois na identificação dentro do programa, ainda mais que nós temos muitos objetos aqui dentro do mesmo formulário. Outra coisa que nós podemos fazer é se eu tenho um valor aqui mais padrão, por exemplo, o valor que eu gosto de testar aqui, vamos supor que seja 10.000. Posso colocar já que esse text valendo 10.000, de forma que quando é carregado o programa, já vem com esse valor aqui padrão de 10.000. Apertando aqui o teste, já será utilizado automaticamente o valor que está ali digitado. Fez 10.000 sequências, está aqui qual foi o makespan encontrado. E se quiser fazer qualquer coisa, basta pegar aqui e digitar. Poderia colocar que eu quero 50.000 sequências. Teste está lá, 50.000 sequências que são realizadas. Ok? Então, esse aqui foi uma nova, né, tivemos aqui uma nova versão do programa nessa videoaula, escrevendo lá para um arquivo TXT, corrigindo aquele problema que estávamos no makespan e também trabalhando um pouquinho melhor aqui uma interface gráfica para a utilização desse nosso programa. Na próxima videoaula, nós veremos um pouquinho mais completo uma noção de vizinhos em soluções que são do tipo discreta e como que poderemos fazer um algoritmo de melhoria baseado em vizinhança. Okay? Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.